que é o mesmo significado do meu primeiro discípulo, mas que no meu coração eu chamei de um discípulo para chamar de meu. Estou com medo de pisar nesses negócios aqui. Um discípulo para chamar de meu. Ao invés de eu perguntar se você já tem o seu primeiro discípulo, se você já tem a primeira pessoa a qual você chamaria de seu discípulo, eu posso perguntar também, de igual modo, se você já tem um discípulo para chamar de seu. E aí você diria, como assim, pastor? Nós temos discípulos? Nós aprendemos a vida inteira que só Jesus tem discípulos. E é verdade, os discípulos são de Jesus. Mas eles não começam seguindo a Jesus, eles começam seguindo a gente. Eles começam imitando a gente. Então todos aqueles que chegam a Jesus através da gente, o Senhor compartilha esse discípulo conosco. Ele é discípulo de Jesus, mas ele também é meu discípulo. Você já tem um discípulo ou uma discípula para chamar de seu ou de sua? A grande tragédia da igreja é que esse chamado fundamental se tornou uma experiência apenas de alguns, quando deveria ser experiência da totalidade da igreja, de crianças, de adolescentes. Conheci o pastor de Bacaxeria alguns anos atrás, o pastor Roberto Silvado, e Tunala, que era auxiliar dele, e uma das coisas bem interessantes que eu pude ver naquela igreja lá em Curitiba é o tanto de crianças que já fazem discípulos para Jesus. Crianças líderes de pequenos grupos. É o meu sonho ver essa onda, esse mover de Deus pegar de tal maneira que atinja as crianças, quando elas sentirem desejo de fazer discípulos. Então você já tem um discípulo para chamar de seu? Se você não tem, este retiro tem como propósito passar algumas dicas para você a respeito de como isso pode acontecer na sua vida. Que não é algo para alguns, que não é algo difícil, extremamente complexo fazer discípulo para Jesus, que também será nosso discípulo, você pode chamá-lo. É interessante que quando Paulo, ainda novo convertido, quer dizer, tinha sido convertido há poucos anos, precisou escapar dos judeus por um cesto, lá de cima do muro da fortaleza, onde ele estava escondido. O texto diz que os discípulos de Paulo amarraram uma corda num cesto e o libertaram pelo muro. Então Paulo tinha discípulos, e a gente sabe que esses discípulos eram de Jesus, mas eles seguiram a Jesus via Paulo. Então nós somos e acreditamos que todos os cristãos, seguidores de Jesus, podem compartilhar discípulos com Jesus quando você participar da chegada, do encontro desse discípulo com o Senhor. Então isso é muito importante que a gente entenda. Nós podemos sim chamar algumas pessoas de nossos discípulos quando através de nós aquela pessoa chegou até Jesus. Nós queremos que você saia daqui inconformada com a realidade de que ninguém tenha chegado a Jesus até Jesus por você. Se essa é a sua realidade, a nossa oração é para que isto mude, e mude ainda este ano. Quem pode dizer amém aí? Ainda este ano você tenha um discípulo para chamar de seu. Alguém que vá até Jesus por seu intermédio. É o seu discípulo. E Jesus é tão maravilhoso que o Davi pode ter um discípulo. O João pode, sim, você pode. Um discípulozinho que você leva para Jesus. Alguém que você vai levar para Jesus e que você vai cuidar dele até ele amadurecer. E ele mesmo começa a levar outras pessoas para Jesus. Uma pessoa já de idade,
que está querendo talvez descansar, já trabalhou tanto, você vai renovar a sua juventude ao levar pessoas para Jesus, ao voltar a levar pessoas para Jesus. Os pequenos grupos hoje serão facilitados por pessoas que já tiveram a experiência ou estão tendo a experiência de discipular outras. Todas as pessoas que vão estar nos pequenos grupos hoje e amanhã são pessoas que já têm essa experiência ou um pouco ampla ou ainda recente, mas elas estão no caminho do discipulado, tá bom? E é lá que a coisa vai acontecer. Então o que eu quero passar, como é que funciona essa coisa de discipulado? Primeiro, nós, para sermos discipuladores e discípulos que multiplicam outros, anotem isso, principalmente todos os que vão liderar os pequenos grupos já têm isso no seu WhatsApp. Então, se você já abriu essa mensagem, você vai poder abrir agora, mesmo sem internet. Se você não abriu, ela não baixa. Mas eu vou dizer, você anote aí para vocês conversarem no pequeno grupo. Primeira coisa, um grande compromisso com a grande comissão fará de você um grande cristão. Quando eu pergunto em vários lugares quais são os versículos prediletos das pessoas, as pessoas respondem João 3,16, respondem Salmo 23, Salmo 91 e tantos outros belos versículos, né? Eu também, mais de uns anos para cá, um dos versículos que tenho tomado como meu versículo predileto é exatamente a grande comissão, como está escrito em Mateus. Eu gosto da de Atos também. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra. Isso é a mesma coisa, a mesma grande comissão. A grande comissão está em todos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, e está em Atos. Ela é repetida 5 vezes de formas diferentes, com diferentes palavras. Em Marcos é ide e pregai. Em Mateus está escrito assim: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Isso é Mateus, capítulo 28, do 18 ao 20. Esses versículos têm se tornado os meus versículos. São versículos sobre os quais eu oro, falo com Deus, porque eu creio que eu estou aqui e que eu ainda não fui elevado ao céu para que eu possa cumprir a grande comissão. Grande comissão significa uma grande ordem, não é uma grande sugestão. Primeira coisa. Segunda coisa, a grande comissão não é para um grupo de apóstolos, para um grupo de pessoas espiritualmente elevadas. A grande comissão é para toda a igreja, das crianças até os anciãos. Então, a grande comissão, nela está contido o segredo do discipulado. As palavras da grande comissão foram as últimas palavras de Jesus nessa terra. Então, todo crente, toda igreja que tem um grande compromisso com a grande comissão será um grande crente e uma grande igreja. Igrejas e crentes que perdem o compromisso com a grande comissão, perdem também a essência da sua razão de ser. E eu não quero, como pastor, liderar uma igreja que não tem compromisso com a grande comissão. E eu não quero, como pastor, ser um crente que perdeu o compromisso com a grande comissão. Nós precisamos resgatar isso, trazer isso cada vez mais para a vida da igreja. O pastor foi convidado para pregar, para pastorear uma igreja muito rica. A igreja lhe oferecia um salário muito grande, com um apartamento maravilhoso, carro, enfim, uma igreja que qualquer pastor gostaria de pastorear. Estava essa igreja em Joanesburgo, na África do Sul. Não é? Joanesburgo, África do Sul, estou localizado. E esse pastor perguntou para a igreja o que é que eles queriam. Eles falaram que gostariam de um pastor que lhes ensinasse, que lhes exortasse, que lhes orientasse, mas
Tinha uma coisa, esse pastor não podia pregar o evangelho para ninguém, só para os crentes. Era só para cuidar das famílias da igreja. A igreja já tinha crescido o suficiente, já estava bem estabelecida, financeiramente uma igreja segura, e esse pastor disse que o chamado dele não era somente cuidar de crentes. O chamado dele era ganhar pessoas para Jesus, então ele não podia aceitar. Agradeceu gentilmente o convite e não aceitou, não foi lá ganhar 10 vezes mais que ele ganhava no Brasil, ter uma experiência internacional, pastorear uma igreja de renome, que não queria que mais ninguém fosse evangelizado. Ela tinha perdido o sentido de ser igreja, ela tinha perdido a razão de ser igreja, ela tinha perdido o conceito o significado da grande comissão. E isso acontece nessa igreja em Joanesburgo, mas acontece nas nossas vidas também, quando nós esquecemos para que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para fazer discípulos para Jesus, para ter discípulos que nós possamos chamar de nossos. Jesus disse, ide fazer discípulos. Então eu quero dar aqui 6 características, e eu só vou passar as características, e logo depois nós vamos nos distribuir em pequenos grupos para conversar sobre isso. Características de um multiplicador. Você vai avaliar o quanto essas características estão presentes ou ausentes na sua vida. E é sobre isso que vocês vão conversar no pequeno grupo. E todas essas características estão na grande comissão. Primeira característica, o multiplicador de discípulos é uma pessoa submissa. É uma pessoa que reconhece o princípio da autoridade. Jesus começa a grande comissão. Normalmente as pessoas falam que a grande comissão começa no 19, e eu gosto de incluir o 18, porque é no 18 que ele fala, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. É nisso que está baseada a grande comissão, no princípio de autoridade. Nós fazemos discípulos na autoridade do Senhor Jesus. Nós fazemos discípulos porque o Senhor Jesus nos autorizou e nos delegou essa função. Nós não fazemos porque queremos, nós não fazemos porque achamos bacana, nós fazemos porque nós recebemos uma ordem superior. Todo mundo que esquece a grande comissão ou que ignora a grande comissão está em insubmissão à autoridade superior de Jesus Cristo. Então, o multiplicador, você pode ver qualquer pessoa que multiplica discípulo, a primeira característica que ela tem, ela é uma pessoa submissa a Jesus. Ela é uma pessoa obediente a Jesus. Ela procura viver uma vida de obediência a Cristo. Ela tem Cristo como a grande autoridade da sua vida. Segunda, anote aí que a gente vai correr, porque o que importa mesmo, vai ser legal mesmo, é nos pequenos grupos, a conversa de vocês. Segunda característica, o multiplicador de discípulos é intencional. Uma vez que ele está debaixo da autoridade de Cristo e tem essa autoridade sobre si, ele recebe a seguinte ordem: portanto, por causa dessa autoridade, vão e façam discípulos. A palavra que está aqui no imperativo, o ide, todo mundo já ouviu, já deve ter estudado sobre isso, está, na verdade, indicando uma ação contínua, que ficaria melhor assim: portanto, indo, façam discípulos. Então, essa cláusula da grande comissão indica que, enquanto o discípulo faz as coisas normais da vida, como compras, abastecer o carro, ir no dentista, fazer uma consulta médica, dar aulas, trabalhar em outra função qualquer, fazer o seu dia a dia, enquanto ele faz as coisas normais, enquanto ele está indo, caminhando da vida, intencionalmente ele está de olhos abertos, pedindo a Deus que lhes mostre um futuro discípulo para Jesus. Ele não consegue mais ir a um médico, ele não consegue mais fazer um passeio, ele não consegue mais andar no avião do lado de alguém sem que ele pense: Senhor, o que eu posso dizer para essa pessoa? Será que na minha bolsa aqui tem na minha pasta aqui tem um evangelho, tem um folheto que eu possa deixar com ele, alguma coisa? O que eu posso dizer para ele? Ele fica orando ao Senhor a respeito daquela pessoa, porque talvez ele seja introvertido, talvez ela seja tímida e ela não tem essa espontaneidade de começar a conversar com quem está do seu lado, mas ela começa a conversar com Deus sobre quem está do seu lado. Fala: Senhor, será que é salva? Será que essa pessoa, se esse avião caísse agora, nós duas morrêssemos primeiro, será que eu ia para o céu? Eu tenho certeza disso.
eu tenho. Mas essa pessoa que está do meu lado, ela também iria para o céu? Ela ia morrer do lado de um crente e ir para o inferno? Então essa intencionalidade começa a tomar conta da nossa vida e nós começamos a olhar as oportunidades corriqueiras da vida como oportunidades missionais, como oportunidade de fazer um discípulo, uma discípula para Cristo, levar um amiguinho, uma amiguinha para o Senhor Jesus. Eu tenho caminhado hoje, pela primeira vez esse mês, pela primeira vez na minha vida eu entrei numa academia. Eu achava, aos 58 anos quase, eu achava a academia, e às vezes eu ainda acho um ambiente bastante frívolo, fisicultural, assim, as pessoas estão tão interessadas nas questões físicas, nas questões corporais, nas questões dessa vida, e eu tinha um preconceito muito grande. E eu, por questões de saúde, tive que ir. Teve jeito. Alguém muito amigo olhou para mim e disse: vai, meu irmão, vai para a academia como quem toma um remédio controlado, porque tu está precisando. Aí eu fui. E eu começo a perceber, o meu professor, aquele que me dá orientação, começo a perceber aquela pessoa que está lá e eu vejo os seus semblantes, gastando horas ali, às vezes, mais de hora ali. E eu pergunto, que tipo de investimento nós estamos fazendo na nossa vida espiritual? É legal ir lá, passar uma hora e meia lá na academia, é importante para a sua saúde, é importante para o seu físico, mas espiritualmente, você tem gasto algum tempo também no fortalecimento dos seus músculos, da sua musculatura espiritual? E eu fico vendo aquelas pessoas, e aos poucos a gente vai conhecendo as pessoas que vão mais ou menos no mesmo horário, e aí a gente começa a revezar algumas máquinas, alguns aparelhos. Olha, essa daí já está, entendeu? Já está, academia, já está igrejada na academia. Já. E aí você começa a revezar, e nesse revezamento você vai conhecendo pessoas extremamente gentis, gente que está lá para cuidar da saúde, gente que está lá realmente porque cultiva as questões físicas, não tem mais nada a fazer na vida do que seja mais importante para ele ou para ela do que aquilo, não importa, mas são pessoas que podem vir a ter uma oportunidade de ouvir de Jesus. Aí eu passei a usar camisetas crentes, sabe camiseta convertida? Aquelas que... Eu tenho ido lá uma Vida na Vida. Aí você vai, uma que bota uma pergunta, daqui a pouco você não pode falar, talvez chegar e falar para Jesus, mas bota uma camisa que aguça a curiosidade da pessoa. O que isso quer dizer? Vida na vida, o que é isso? Tem uma estratégia que o pessoal usou para evangelizar lá em Jerusalém. Em Jerusalém é proibido falar de Jesus para as pessoas. E aí, mas não é proibido responder se as pessoas perguntarem. Você pode responder. Então as pessoas fizeram um treinamento lá e essa equipe, estava ouvindo um pastor falar sobre isso, é muito interessante. Essa equipe fez uma camisa muito bacana e na camisa estava escrito em inglês: eu conheço Jesus, pergunte-me. E algumas pessoas perguntavam mesmo: que Jesus é esse que você está falando? Então quando elas perguntaram sobre Jesus, elas deram a oportunidade para aqueles missionários falarem de Jesus. E eles conseguiram falar de Jesus para vários deles, assim, intencionalidade. E junto com a intencionalidade, a próxima característica, o multiplicador de discípulos é estratégico. Por que ele precisa ser estratégico? Porque a grande comissão diz que nós devemos fazer discípulos de todas as nações. E é pior do que nações, tá? Quantas nações existem no mundo? Vocês sabem? Quase 300, né? É nação pra caramba. Só que a palavra que está aqui, no grego da grande comissão, não é nação, é etnia. Você sabe quantas etnias existem no mundo? Milhares de etnias. Não é para todas as nações, é para todas as etnias, todos os povos. E às vezes dentro de um país existem vários povos, várias etnias. No próprio Brasil existem várias etnias. Então nós precisamos ser estratégicos e perguntar ao Senhor: Senhor, qual é a minha parcela, qual é o meu pedacinho nesse campo missionário? Jesus disse que a seara é grande, e é grande no sentido de grande mesmo, ela é enorme. Nós não podemos alcançar todos, nós não podemos alcançar tudo pessoalmente, mas nós podemos alcançar alguém. Então eu preciso ser estratégico, eu preciso receber sabedoria de Deus para saber quem que eu vou alcançar, como eu vou alcançar, etnias diferentes, povos diferentes, classes sociais diferentes. Como que eu falo para uma pessoa pobre e como que eu falo para uma pessoa abastada? Um dia eu estava fazendo um casamento numa mansão em Búzios e eu fui o oficiante desse casamento e tinha lá um convidado muito rico, dono de uma fábrica de
uma exportadora de tecidos para várias partes do mundo. Ele fabricava os tecidos, fabricava as roupas. Essas roupas eram exportadas e lá eles só etiquetavam. As roupas recebiam etiquetas made in USA, mas tinha sido feito made em São Cristóvão, lá no Rio de Janeiro. E aí, eu, depois conversando no casamento com esse jovem, conhecido como José, e ali entre as pessoas, seus parentes e amigos, conhecido como Zezinho, e ele se apresentou e falou: pastor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Hoje nós movimentamos milhares e milhares de reais na nossa empresa. E eu daria todos esses milhares e milhares de reais para que você me dissesse o segredo dessa alegria que vocês sentem. Essa alegria que vocês transmitem, essa alegria que vocês passam. Que paz é essa? O que vocês têm? Como é que funciona isso? Isso pode ser acessível a mim? Então, tem horas que uma pessoa dessa se apresenta para você, é tipo como colocar a bola quicando na frente do gol, assim. Mas tem outras não, tem outras que são pessoas inacessíveis, fechadas. E você vai levar um longo tempo orando por aquela pessoa, às vezes sem ver nenhum sinal de interesse da parte dela. E aí, o que eu me lembro nessas horas é de o pastor Jair, um missionário, que hoje está pastoreando também lá na Zona Oeste do Rio, pastor Jair dos Santos Filho. O pastor Jair, quando a gente saía para evangelizar nas ruas, ele falava assim: Senhor, era muito engraçado ele orando para o Senhor, porque ele tinha uma intimidade gostosa com Deus. Ele falava: Senhor, nós não temos tempo a perder, nós só temos esta tarde. Era uma ação evangelística rápida. Nós só temos esta tarde, portanto, nos mostra as pessoas que tu queres salvar hoje. Ajuda-nos a encontrar pedras preciosas em cada machadada, em cada picareta, em cada investida que a gente dê nesse chão duro, que era um bairro que a gente ia lá, e hoje tem uma igreja naquele bairro. Depois de um bairro onde eu morava, um outro bairro, uma igreja lá. Sempre que eu passo por aquela igreja, eu lembro que naquele momento que a gente foi, não havia igreja nenhuma naquele lugar. E ele falou: nos mostra. Então nós precisamos ser estratégicos até na nossa oração. Isso se chama oração discipular. O multiplicador de discípulo ora estrategicamente para o Senhor lhes mostrar. O Yuli está fazendo um trabalho aos domingos com uma equipe maravilhosa de visitação para avisar o nosso bairro que nós estamos ali, que nós estamos completando 50 anos e que a igreja quer ser conhecida por eles, quer se colocar à disposição deles e que a igreja tem uma mensagem, a mensagem de salvação. E eu falei para o Yuli: ora sim, Yuli, ora sim. Pede para Deus dar estratégia, vocês encontrarem as pessoas que Deus quer falar, que Deus quer ministrar, a quem Deus quer se revelar naquele pouco tempo que vocês têm. E já experiências interessantes já estão acontecendo. Experiências marcantes, surpreendentes já começaram a acontecer. Se você quer participar pelo menos uma vez por mês, procure o Yuli, levanta a mão aí, Yuli. Ele vai colocar você numa escalinha para você participar pelo menos uma vez por mês, ter essa experiência maravilhosa de avisar no bairro da Igreja Batista de Filadélfia que nós estamos ali e nós estamos preocupados porque pelas minhas contas, menos de 10% do bairro sabe que a Igreja Batista de Filadélfia está naquele lugar. Menos de 10% do entorno nosso. E nós precisamos mudar isso. As pessoas que moram no entorno da nossa igreja precisam saber que nós estamos ali. E eles já puderam dar 2 estudos bíblicos, já puderam fazer uma oração de entrega ao Senhor Jesus de um dos moradores. Isso com apenas um dia de visita, foi ou 2? Um domingo de visita e um sábado de estudo bíblico. Os estudos agendados. Olha que coisa interessante, isso é ser estratégico. Você não pode fazer tudo, você não pode evangelizar o mundo todo, mas você pode ser parceiro de Deus na evangelização. Quarta característica de multiplicador: o multiplicador é agregador. Onde é que está isso na grande comissão? O texto diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O que é batizar? É agregar as pessoas à comunidade de fé. A nossa experiência é uma experiência diferenciada. Quase você não vai encontrar por aí muito fácil esse tipo de experiência, que é o seguinte: se você é membro da Igreja Batista de Filadélfia e você ganhar alguém para Jesus, você batiza aquela pessoa.
Você agrega ela ao corpo. Num culto da igreja, autorizado pela igreja. Não é chegar lá, pedir para encher o batistério e você não batizar. Não é você levar a pessoa para a piscina da sua casa e batizar na piscina da sua casa. Não, tanto a ceia quanto o batismo são ordenanças do corpo, da comunidade. Então, num culto especialmente preparado para isso, está marcado, acho que para o dia 16 de junho, teremos batismos. E aquele que ganha, aquele que discipula, ele participa diretamente desse momento de agregar a pessoa. Batizar é dizer, nós te recebemos como parte do corpo de Cristo. Nós reconhecemos a sua fé. Nós cremos que você está convertido, estamos aqui dispostos a te ajudar. É agregar a pessoa. O multiplicador de discípulo ama batizar pessoas. Não para a sua glória, não para que ele apareça, mas porque ele sabe que aquele ato de batismo é um ato testemunhal. Nós temos uma pessoa na nossa igreja que é recordista de batismo. Quem é? Ângela Prado. E muitas vezes a irmã Ângela Prado passa para outras pessoas. Ela não faz questão de ela mesma batizar, mas ela gosta de agregar pessoas à igreja. O multiplicador é agregador. Ele não quer discípulos para si, ele quer discípulos para Cristo e discípulos participantes da comunidade. Quinto, essa aqui é sério. As outras são importantes, mas se você falhar aqui, tudo vai acontecer como aquele castelinho de cartas que as meninas estavam fazendo ali em cima da mesa, né? Cai fácil, não cai aquele castelinho? Isso aqui, ó, um multiplicador de discípulos é coerente, em quinto lugar. Significa ele ser coerente. Olha o que diz esse texto, essa mesma grande comissão. Ensinando-os a obedecer tudo o que eu ordenei a quem? A vocês. Veja que coisa interessante, você já tinha parado para pensar isso? Lécio, vai, faça discípulos, batize essas pessoas, agregue-as ao corpo e ensina elas a obedecer, Lécio, o que eu mandei você obedecer. Como é que ele vai obedecer? Como é que eles vão aprender a obedecer? Vendo o Lécio obedecer. Quando um multiplicador de discípulos, quando um crente é incoerente, quando ele faz coisas que dão mau testemunho, aquela pessoa olha e fala, crente assim, assim eu não quero. Ela ainda não tem maturidade para saber que cada um dará contas de si mesmo a Deus. Ela ainda não tem maturidade para saber que, assim como existem pessoas que dão mau testemunho na igreja, existem pessoas maravilhosas. A igreja é feita de muitos santos, irmãos, não no conceito católico, mas no conceito bíblico, pessoas dedicadas, comprometidas, moças e rapazes comprometidos com Cristo, homens e mulheres que inspiram nosso coração. Mas quem aparece mais? O pontinho preto no meio da folha branca. Então, busque a Deus. Se você quer ser um multiplicador, me ajuda a ter um testemunho coerente, de tal forma que eu possa ensinar as pessoas a obedecerem aquilo que eu estou obedecendo. Estão me entendendo nisso? Não vou me demorar, porque eu sei que nos pequenos grupos isso vai ficar bacana. Em último lugar, o multiplicador de discípulos é parceiro na missão de Deus. Qual é a parte da grande comissão? Eis que eu estou convosco todos os dias, até o fim dos tempos. Ele sabe que não estará sozinho. Ele sabe que quando ele resolve multiplicar discípulos, imediatamente ele se torna parceiro na missão de Deus. A missão que Deus deu à igreja é primeiro dele, do próprio Senhor. É missão dele. E ele está arregimentando parceiros, nos dando a oportunidade de sermos seus parceiros nessa grande missão. Por isso que ela é chamada de comissão. Que a gente junta na palavra só e fala comissão. Mas é comissão, é uma missão junto com Deus. Deus está comigo, eu estou com Deus. E o que eu oro hoje é, Senhor, não me deixe fora do que o Senhor está fazendo na terra. Quando o pastor ensinou, quando eu aprendi isso pela primeira vez, não sei se foi com o Rick Warren ou se foi com o Bill Hybels, eu não me lembro, estudei muitos dois, quando estava trabalhando na igreja com propósitos, que foi algo que tem contribuído bastante para o que nós somos agora como igreja, mas eu lembro disso. Aprenda a orar desse jeito: Senhor, não me deixe fora do que o Senhor está fazendo na terra. E eu fazia aquela oração pensando nesse pedacinho de terra que eu estou. Não me deixe fora do que o Senhor quer fazer em Porto Velho.
Não me deixe fora do que o Senhor quer fazer em Rondônia. Não me deixe fora do que o Senhor quer fazer no Brasil. Mas quando ele orou desse jeito, nos ensinou a orar desse jeito, não me deixe fora do que o Senhor está fazendo na terra, eu entendi que com terra ele queria dizer o mundo todo. E como nós somos parceiros, todo o trabalho não é feito por nós, mas somos parceiros de Deus. E entramos em parcerias com diversos missionários. E hoje a nossa igreja, por exemplo, já há muitos anos, é parceira de Deus na faixa de Gaza. Nós estamos representados entre os muçulmanos. Os irmãos sabem disso? Nós acabamos de vencer mais uma campanha de missões mundiais. Nós ajudamos há mais de 15 anos o pastor Miguel Zucker, que trabalha em 5 países, além da faixa de Gaza. Marrocos, Tunísia, Egito, vários países ali. Fazendo um trabalho maravilhoso, ganhando os muçulmanos para Jesus. Nós somos parceiros de Deus entre os povos ribeirinhos, através do trabalho em Calama. Nós estamos lá com o pastor John, sua esposa, irmã Eulália. Nós somos parceiros de Deus no trabalho de retirar homens das drogas, das ruas, da nossa cidade, como igreja solitária, sem ajuda de ninguém, somente com as nossas próprias forças vindas de Deus. Nós vamos fazer agora em junho 10 anos do projeto Jesus Transforma. Isso é parceria. Quanta parceria bacana que você pode se juntar com um colega, com uma colega, você pode pedir a Deus para te dar força, para se multiplicar. Você só não pode dizer, eu não vou fazer porque é grande demais para mim. Senhor, não me deixa fora do que o Senhor está fazendo na terra. Começou um movimento de mentoria entre os batistas. Pastor Fabrício veio pregar em algum lugar do interior de Rondônia. Quando eu estava levando ele para o aeroporto, aqui em Porto Velho, ele olhou para mim, colocou a mão no meu ombro. Sabe aquele olhar quando o pastor vai falar uma palavra profética? Você percebe que não é uma palavra assim que vem dele? Ele falou assim, Messias, eu quero te fazer um convite. Eu quero que você vá no nosso treinamento de mentoria lá em Brasília. Mas pastor, agenda e tal. Não, vai, dá um jeito, muda a sua agenda. Consegue o dinheiro da passagem, porque lá hotel e hospedagem a gente consegue para você. E eu fui nesse primeiro treinamento, sei lá, 2015, 2016, não me lembro. E nesse treinamento eu fui desafiado pelo Dr. Dave Earley, autor do livro 3 Coisas que Todo Pastor Deve Fazer, a fazer um ministério diferente. Em outra ocasião eu conto para vocês mais detalhes. Mas o que eu quero dizer hoje é o seguinte, dali para cá, eu fui me envolvendo e sendo envolvido nesse processo de mentoria, sendo mentoriado, treinando primeiramente. E depois comecei a ser desafiado a treinar alguns pastores aqui em Rondônia. Comecei com um grupo, agora nós estamos 2 grupos. O meu grupo já está com 12 pessoas, já vai multiplicar de pastores do estado todo e do Acre também. Temos pastores do Acre que recentemente, agora mesmo, está passando por um problema de enchente e eles estão pedindo oração. E temos pastores aqui de Rondônia. E temos pastores de Manaus, no Amazonas. E nos reunimos em 2 grupos. Deleguei a direção de um dos grupos para o pastor William, da Esperança. Ele está liderando o outro grupo. Já vamos multiplicar agora no centro-sul de Rondônia, ali, Pimenta Bueno, mais para baixo um pouquinho, Cacoal, aquela região lá, não sei direito que região que é aquela do estado. E aí, de repente, eu me vejo cuidando de pastores que estão querendo aprender sobre mentoria, sobre missões e sobre igreja multiplicadora no Chile. E de repente eu estou com aqueles pastores do Chile e recebo uma mensagem de um pastor no Peru dizendo, pastor Messias, eu preciso de mentoria, estou plantando uma igreja aqui sozinho, tenho 24 anos, estou no meio da floresta amazônica peruana, no norte do Peru, a 1000 quilômetros de Lima. Você não quer me ajudar nessa caminhada? Me dá uma mão, porque eu não sei o que fazer, eu estou vindo de uma experiência neopentecostal. E eu não quero mais, não me identifico mais com aquele jeito, com aquela maneira, com aquele pensamento, com aquele tipo de liderança. Eu tenho conhecido os princípios de igreja multiplicadora, mas é muito difícil sozinho, me ajuda. E aí isso é tudo que a gente precisa ouvir, né? Hoje o pastor José é aluno do Polo Teológico Batista da nossa igreja. Lá do Peru, estudando teologia através da nossa igreja. Senhor, não me deixe fora do que o Senhor estiver fazendo no planeta Terra. Você não sabe onde essa oração pode te levar. Eu estou em Porto Velho. Quando eu vim para Porto Velho, deixa eu ser sincero para os irmãos, eu estava dando aula em 2, 3 seminários.
Quando eu estava em Cabo Frio, quando eu estava no Rio de Janeiro, eu estava visível, eu tinha visibilidade, todo congresso eu podia ir. As pessoas, eu tinha construído já uma amizade, uma rede de conhecimento lá. As pessoas me chamavam para coisa. Quando eu vim para cá, para Porto Velho, eu disse sim, vou ser esquecido. Acabou, ninguém vai lembrar mais de mim. Meus irmãos, estou há 20 anos aqui. Muita gente não me conhece, mais no meu estado. Mas hoje, para a glória de Deus, eu sou um dos coordenadores de igreja multiplicadora no Brasil. Aqui de Porto Velho. Cuidando de 4 estados. Cuidando de muitos pastores. Ajudando pastores que estão tentando implantar a igreja multiplicadora em suas igrejas, em suas regiões. Nós vamos ter um congresso de igreja multiplicadora agora em Pimenta Bueno, todo organizado pela Coordenação Norte. A Convenção Batista de Rondônia abraçou a ideia e ela vai patrocinar. As inscrições serão feitas via Convenção Batista de Rondônia. R$50 você paga para ir nesse congresso, porque a gente quer que todo mundo vá. Pastores estão vindo lá do Rio de Janeiro e de Brasília para pregar nesse congresso. Depois nós vamos a no interior do estado do Amazonas. Eu nem sei qual é a cidade, não sei se é Manaus ou se é uma cidade próxima, eu não sei. Eu só sei que as coisas estão chegando e tudo que eu posso dizer é: Senhor, obrigado pela tua misericórdia, porque eu estava enganado quando eu disse que vindo para Porto Velho eu cairia no esquecimento, porque todo mundo que ora a Deus e pede para não ser deixado de fora do que Deus está fazendo no planeta Terra, você vai ser achado onde você estiver. Você vai ser usado por Deus onde você estiver. Eu quero que você sinta esse fogo no seu coração, esse desejo no seu coração. A oração mais perigosa que você pode fazer é: usa-me. Usa-me. Porque um fogo vai queimar dentro de você. Vai queimar o seu ego, vai queimar suas prioridades. Vai haver uma remontagem de valores da sua existência. Isso não é feito de uma hora para outra. Mas a grande comissão é a nossa comissão. Nossa comissão. Eu já tinha que ter parado uns 10 minutos atrás, mas eu não consigo falar desse negócio e ver ao mesmo tempo a apatia da igreja. Eu não estou falando de vocês, eu estou falando da igreja em geral, porque esse é o chamado fundamental da gente cumprir a grande comissão, conhecê-la. São os meus versículos preferenciais hoje. Eu converso com Deus sobre eles. Você não sabe o que orar? Leia a Bíblia e conversa sobre a Bíblia com Deus. Eu não sei como orar. Leia os Salmos, conversa sobre os Salmos com Deus. Eu tenho conversado com Deus sobre isso. Você não tem ideia de para onde Deus pode te levar, de onde Deus pode te tirar, o que Ele pode fazer com você. Eu queria que vocês pensassem sobre isso. Quais são as características dentre essas 6 que são mais incômodas para mim? Eu preciso melhorar mais nelas.